Tele Santana, conhecido pela maioria como o maior técnico da história de São Paulo e um dos maiores de todos os tempos. Poucos sabem que antes de marcar o futebol brasileiro e mundial, como treinador, o Tele Santana ele foi um jogador revolucionário, mas que antes de vencer precisou enfrentar o peso da expectativa e a dor da reprovação. Hoje vamos falar sobre o dia em que a camisa do Vasco pesou. Em 1949, um jovem Tele chegava ao Rio de Janeiro para o seu primeiro grande teste na tentativa de se tornar jogador de futebol. Logo, na grande equipe chamada Expresso da Vitória. Ele tinha o talento, ele tinha um histórico de vida favorável, mas ali, ao ver-se frente a frente com os seus ídolos, seu bom futebol sumiu. Por que isso aconteceu? E o que é que a reprovação de Tele Santana nos ensina sobre como aproveitar as oportunidades das nossas vidas? Meu nome é Victor Butzloff e este é mais um Futebol em Contexto, um podcast de reflexões contextualizadas sobre futebol. Baseado nessa biografia escrita pelo André Ribeiro, Fio de Esperança, biografia de Tele Santana, eu estou documentando nessa série o que aprendi com Tele Santana. Eu encontrei aqui nessas quase 500 páginas um tesouro valiosíssimo de conhecimentos e insights. Acompanhe aí, para que você possa acessar também essa riqueza inestimável de sabedoria que é a história de vida do mestre Tele. E hoje nós vamos refletir sobre o primeiro de 4 testes que Tele enfrentou até conseguir um contrato como jogador profissional. Eu já vou te dar um spoiler do que foram esses 4 testes. O primeiro teste foi no Vasco da Gama, em 1949, em que ele foi reprovado. O segundo foi no Fluminense, também em 1949, em que ele foi aprovado, mas esquecido. O terceiro foi no Botafogo, em 1950, em que foi aprovado, mas reclamado pelo Fluminense. E o quarto foi no Fluminense, em 1951, quando ele foi promovido por Zezé Moreira e assinou seu primeiro contrato como jogador profissional. Nós vamos entender neste episódio como o contexto de vida de Tele contribuiu para o surgimento deste primeiro teste, já aproveitando alguns insights, e depois nós vamos refletir sobre o que aconteceu lá no Vasco. Por que ele tremeu e foi reprovado e o que nós podemos aprender com isso? Então, tem muita gente que diz que para ser jogador de futebol é preciso talento e oportunidade. Você concorda com essa ideia? O que você acha que é preciso acontecer para que alguém se torne um jogador de futebol? Talento, um bom empresário, um ambiente favorável para se desenvolver, uma grande chance, uma grande oportunidade. Vimos no primeiro episódio dessa série o quanto que Tele foi privilegiado no acesso ao futebol. Enquanto seus irmãos, por exemplo, não podiam sair de casa para jogar futebol durante a semana, o Tele, morando com a tia, tinha liberdade para jogar o quanto que ele quisesse. E também a relação do pai de Tele Santana com o time da cidade de Itabirito, o Itabirense. Se você escutou este primeiro episódio, responda aí. Você acha que Tele teve condições favoráveis ou desfavoráveis para aprender futebol? Você acha que o ambiente em que Tele cresceu, sua convivência com meninos de várias idades, as brincadeiras na rua, as peladas, o envolvimento com o Itabirense desde cedo, as habilidades sociais do seu pai, todos esses fatores ambientais facilitaram ou dificultaram o desenvolvimento das habilidades de Tele? Poxa, facilitaram pra caramba. Com 17 anos de idade, o cara já tinha um acúmulo enorme de experiência jogando bola e uma série de desafios superados no futebol amador. Tudo isso contribuiu demais para o desenvolvimento do seu repertório motor, da sua percepção, sua tomada de decisão, a sua performance ali futebolística como um todo. Então, no que se refere qualidade de jogo,
englobando aí desde técnica, percepção, leitura de jogo, controle emocional, motivação. Pelé chega ali aos 18 anos com muito potencial para se profissionalizar. Mas e a oportunidade? Ela apareceu exatamente nessa idade, graças ao nível de performance que Pelé demonstrava, porém, graças também à localização geográfica de São João del Rei, onde ele foi morar, né, com a família depois da morte da tia, como nós tratamos no segundo episódio dessa série. Graças também à movimentação econômica que havia naquela cidade, com um fluxo considerável ali de empresários. Graças também ao networking de Seu Zico, o pai de Pelé. O livro diz que Seu Zico conhecia muita gente ligada ao futebol. Então veja, uma combinação de elementos muito interessante que cooperaram para que o jovem Pelé tivesse uma chance em um grande clube. Bastante coisa. Agora imagina se Pelé estivesse numa cidade mais pacata, isolada, sem nenhuma relevância política ou econômica. Naquela época, final da década de 40, será que ele teria tido uma oportunidade? Tenta imaginar essa situação considerando, né, um mundo sem internet, desconectado, com uma série de dificuldades referente à mobilidade humana, diversas limitações no acesso a informações, um mundo bem distinto do que nós conhecemos hoje. Então, podemos concluir que diversos detalhes da vida de Tele Santana facilitavam a realização do sonho dele de ser jogador, ainda que fosse bastante difícil. Bom, aí chega 1949, Tele com 18 anos e surge esta oportunidade de seu primeiro teste no Vasco da Gama. E ele falhou. Mas um amigo do seu pai conhecia pessoas influentes lá na diretoria do Vasco e arranjou esse teste para Tele. Só que neste ano, o Vasco ele estava prestes a viver nada menos do que o auge do Expresso da Vitória, a maior equipe da história do clube, atuante, né, entre 1944 e 1953, uma equipe que venceu tudo, venceu vários torneios internacionais, vários campeonatos cariocas, né, foi pentacampeão carioca, foi a base da seleção brasileira. E naquele ano, em 1949, eles seriam campeões invictos do Carioca, com 18 vitórias e 2 empates, uma baita campanha. Foi nesta máquina do futebol brasileiro e mundial que Pelé conseguiu o seu primeiro teste. Aí veja só o cenário, né? Ele chega lá, depois de 10 horas de viagem, não fica claro se Pelé já tinha ido ao Rio de Janeiro alguma vez, mas pensa, né? Um menino lá do interior de Minas Gerais, viaja 10 horas, ele foi de caminhão do Rio de Janeiro. O treinador ali dos juvenis do Vasco recepciona ele e combina que ele deveria se apresentar na manhã seguinte para um teste. Aí o Pelé chega de manhã e, para surpresa dele, ele seria testado junto com os profissionais do Vasco, junto com o elenco do Expresso da Vitória. É mole. Tranquilo, né? De boa. E aqui eu preciso fazer um parênteses para que a gente possa compreender melhor como que Pelé deve ter se sentido e que pensamentos passaram por sua cabeça. Naquela época, a Rádio Nacional, né, do Rio de Janeiro era a única que podia ser ouvida no país inteiro. Então, pessoas de cidades mais distantes, como era o caso ali do interior de Minas, tinham acesso somente a rádios locais e a gigante carioca. Naturalmente, os grandes clubes do Rio de Janeiro, assim como seus craques, tornaram-se conhecidos em todo o Brasil, conquistando os corações de torcedores em todo o país, inclusive ali em São João del Rei. Pelé tornou-se apaixonado pelo Fluminense, mas ele tinha como principal ídolo o atacante Ademir Menezes, goleador do timaço do Vasco, principal jogador da história do clube até o surgimento de Roberto Dinamite. Para você ter ideia da relevância do Ademir Menezes, ele é, até hoje, o maior artilheiro da história da seleção brasileira numa única Copa do Mundo, tendo marcado 9 gols em 6 jogos na Copa de 1950. Então, quando o Pelé se viu frente a frente com jogadores que ele estava acostumado
a enfrentar somente ali nas partidas de futebol de botão com seus irmãos, ele foi profundamente afetado. O livro diz que ele tremeu. Se tremeu, pode ter sido por um misto de surpresa, felicidade e medo. Agora imagina você, apaixonado por futebol, tendo a oportunidade de jogar com grandes craques que você admira. Eu tento visualizar isso e eu vejo o Tele naquele estado de euforia, um tanto em choque talvez, sem saber se ele olha para a bola, se olha para o craque, se toca, se sobe, se volta, se fica, se corre. Uma vivência extremamente emocionante. E ao mesmo tempo, aquele filme passando por sua cabeça, a sua vida em Itabirito, os jogos pelo Itabirense, a falecida tia dizendo que o seu sonho era ouvir o nome de Tele no rádio, a mudança para São João del Rei após a morte da tia, toda a adaptação que ele teve que passar, os jogos pelo América Recreativo, as conversas com o pai, a chance de realizar o sonho de ser jogador, a viagem para o Rio de Janeiro, o deslumbre com a estrutura do grande clube, o contato com o elenco principal do Vasco. Cara, como que se joga futebol? Como que se concentra num teste, vivenciando e sentindo tudo isso? Ele estava pronto para esse desafio? Eu não sei, mas penso que esse processo de avaliação foi conduzido de uma maneira que não ajudou muito o Tele a permanecer no seu estado ideal de ativação psicofisiológica, ou seja, naquele equilíbrio emocional bom que possibilitava Tele jogar na sua performance máxima. O autor diz que Tele ficou assustado, ficou ali apenas alguns dias no Vasco e voltou para casa. E aí eu tiro já alguns insights sobre essa situação. É claro que nós estamos olhando para um acontecimento em 1949. Era outra época, outro acesso à informação, outro nível de desenvolvimento científico, enfim. Mas vamos fazendo um esforço para pensar hoje, né? Em situações como essa, em que ocorre uma falha assim de primeira, né? Numa primeira oportunidade, a tendência é sentenciar o jovem, sentenciar a pessoa, dizendo que sentiu a pressão e não serve para isso. No caso, não serviria para ser jogador. Infelizmente, isso ocorre ainda hoje com muitos jovens bons de bola. Falta paciência, falta compreensão, faltam estratégias de avaliação que considerem o impacto emocional do próprio teste na performance do atleta. Falta, inclusive, um entendimento de que um processo de ambientação ao novo é necessário e que lidar com a pressão, o autocontrole emocional, é uma habilidade treinável. Um adolescente ou um jovem que está num processo de desenvolvimento, ele pode aprender e treinar, né, habilidades psicológicas de concentração, de autorregulação emocional. Então, quando se está avaliando um jovem jogador, até que ponto é interessante submetê-lo logo de cara a uma prova de fogo como essa que fizeram com o Tele? Aquele pensamento assim, vamos ver se é bom mesmo, ou vai ou não serve. Não sei. Eu acho que me parece um pouco inadequado. E os grandes clubes e treinadores hoje estão percebendo cada vez mais a importância de se respeitar o processo, de não pular etapas, de realizar transições suaves, gradativas, para que haja tempo para o atleta amadurecer em todas as dimensões do rendimento, que inclui também a psicológica. Visto que a gente vê treinadores de equipe principais hoje muito cautelosos na hora de fazer esse processo de transição, né, do sub-20, sub-17 para o profissional, com todo o cuidado para, na expressão, né, no futebol, para não queimar o jogador, ou seja, para não colocar tudo a perder, não gerar ali uma situação traumática, entendendo que nós estamos diante de pessoas e seres humanos. Então, embora Tele estivesse, né, bastante acostumado a jogar entre adultos desde a adolescência, no amador ali pelo Itabirense, na sua cidade natal, e pelo América Recreativo em São João del Rei, esse teste
o profissional do Vasco talvez tenha sido um salto muito grande, um desafio ali impossível dele corresponder. Essa experiência pela qual ele passou me faz questionar até que ponto as oportunidades que nos aparecem são de fato oportunidades. Na nossa linguagem cotidiana, muitas vezes usamos a palavra oportunidade de um modo equivalente a vaga, a cargo, momento, ocasião, mas se olharmos para a etimologia da palavra, veremos algo interessante. Os romanos antigos tinham um deus chamado Portunus, guardião das chaves, das portas, dos portões e posteriormente dos portos, concebidos como as entradas para o mar, os portões para o mar. Do latim, da união do prefixo ob, que significa para em direção a, e portunus, o nome desse deus, se fez a palavra oportunus, que significa o que empurra para o porto, ou seja, um vento favorável. Do adjetivo oportunus se fez o substantivo oportunidade. Assim, originalmente, a palavra era usada apenas para representar os ventos mediterrâneos que colaboravam para os barcos à vela partirem de ou chegarem a um determinado porto. Os ventos eram oportunos ou inoportunos a uma determinada intenção. Então, antes de aproveitar uma oportunidade, temos que avaliar bem algumas questões. Primeiro, qual a intenção, o sentido? Para onde se deseja ir? Como se deseja ir? Segundo, quais são os ventos que estão soprando a favor e contra? Os ventos resultantes levam efetivamente para onde? Se por um lado Tele foi soprado na direção do seu sonho de ser jogador, por outro ele chegou em um porto que não estava tão aberto a marinheiros de primeira viagem. Eu não acho que há certo e errado na análise e escolha de oportunidades, mas é preciso agir compreendendo ao máximo as consequências de cada uma. Nós precisamos perceber os ventos e analisar essa correspondência entre os ventos e as nossas intenções, aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos perseguindo. E aí podemos avaliar se trata-se de uma oportunidade ou não. No próximo episódio, veremos o segundo teste de Tele no Fluminense, seu time do coração. Foi bem diferente. Foi uma baita oportunidade para ele. O cara chegou lá, marcou 5 gols logo no primeiro jogo. Porém, mesmo sendo aprovado e até vinculado ao clube, Tele foi esquecido. Fique ligado e acompanhe a continuação dessa história aqui no Futebol em Contexto. E antes de finalizar, eu quero compartilhar uma breve reflexão sobre as oportunidades. Talvez você esteja no gás, correndo atrás das oportunidades, se qualificando, trabalhando, tentando fazer o seu melhor para as coisas darem certo. Ou talvez você, no momento, esteja cansado, pensando em desistir, pensando que não vai encontrar, não vai acessar a oportunidade certa que te aproximaria, daquilo que você almeja. Eu não sei qual que é a sua situação, mas no acréscimo de hoje eu quero te dizer que há uma porta poderosa disponível a você. Uma porta que transforma vidas por completo. Em João 10:9, Jesus disse: "Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida." Jesus ele se apresenta nesse versículo como a porta da vida eterna, da cura, da libertação, da segurança, da provisão. Acessar essa porta é a maior oportunidade que você pode encontrar. Quantas vezes na vida nós nos frustramos achando que ao chegar em determinado lugar, aquilo irá nos preencher por completo, irá gerar em nós uma sensação de plenitude, uma felicidade. Às vezes não é assim que acontece. Às vezes a gente chega naquilo que a gente estava perseguindo e se frustra percebendo que, poxa, parece que isso não basta. Então, isso aponta para uma questão espiritual que todo ser humano tem. Um vazio existencial que todo ser humano tem no coração, que só pode ser preenchido por Jesus. E Jesus
é muito preciso no contexto em que ele fala ali, se apresentar como a porta, trazendo todo um significado muito grande para isso. E lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse 3, há uma mensagem específica de Jesus para aqueles que já entraram pela porta e estão se esforçando para permanecer nela. Ele diz assim: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Uau! Entre pela porta, permaneça nela. Seja perseverante, tenha bom ânimo. Deus, ele é um Deus do de repente. De repente, ele muda tudo. De repente, ele abre uma oportunidade. De repente, ele abre portas onde não havia nada. E aquilo que ele faz, ninguém pode desfazer. E lembre-se, no momento do desânimo, no momento em que as coisas parecerem estagnadas, lembre-se o que Jesus fala nessa passagem: a maior oportunidade de todas já está reservada a você. Ele vem logo, ele voltará logo, e ele já está guardando aquilo que ninguém pode nos roubar, o prêmio da vitória que nós temos nele. Então, permaneça na porta que é Jesus. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Se você gostou, lembre-se de curtir, se inscrever no canal, compartilhe com pessoas que possam se interessar. E vamos juntos, nos aprofundando aí na história do Tele Santana. O próximo episódio vai ser muito interessante. Eu espero você. Até o próximo Futebol em Contexto. Abração!